Opa, rapaziada, como que é? Iago Cortes aqui, certo? Sem enrolação, hoje passo a passo de como você tá cortando um cabelo assim, ó, que tem uma falha grande na lateral. Esse cliente sofre de alopecia e a gente vai estar cortando o cabelo dele aí hoje, certo? Então a dica de hoje é como disfarçar essa alopecia aí de forma simples. Pessoal, primeiramente eu venho passando a máquina 1 alta, certo? Toda a lateral do cabelo do nosso cliente. Na parte de cima a gente já vem levantando levemente a máquina, como vocês podem estar vendo. E a gente não tem enrolação, pessoal. Vocês podem ver o tamanho da falha dele aí. Até esse momento a gente só tinha passado a máquina 1. Então tá bem falhado, tá bom? Então segue aí, acompanha para vocês verem o resultado. Depois que a gente veio com a máquina 1 limpando toda a lateral, né? Na parte da aresta ali, na conexão da parte de cima com o cabelo, a gente evita afundar demais, já para criar aquele leve degradê. Em seguida a gente vem com um pente meio, tá bom, pessoal, alto também, e fazendo aquele movimento em C que todo mundo já conhece, já para fazer a graduação e conectar essas duas partes aí, a que tá falhada com a parte do degradê, tá? Vocês podem ver que eu passo bastante o pente meio ali na parte de cima da falha, tá? Para realmente eu conseguir tirar toda a marcação que tá ali, ó, e na parte da frente o degradê já sai praticamente pronto, pessoal. Venho com a zero alta aqui agora, ó, só com leves toques ali na marcação, tá? Como essa parte é uma parte falhada, pessoal, a gente tem que tomar muito cuidado aí para não acabar subindo ainda mais esse disfarce, tá? Se a gente fizesse um disfarce um pouco mais para baixo, geralmente ele ficaria bem marcado aí nessa parte, porque não tem fios. Então a gente tem que sempre se atentar a isso aí. Fez a graduação ali, fez a parte da zero, tá? Uma conectando com a outra. Eu venho com a zero baixa, tá, pessoal? Aí eu uso outra máquina, mas é um gosto meu mesmo, que eu gosto de deixar uma máquina uma raspando mais do que a outra. Porém, você pode estar aí usando uma máquina só, e essa parte é a parte da zero baixa. Essa máquina aí, pessoal, como ela raspa um pouco mais, ela me dá mais facilidade entre a zero da máquina e a zero da máquina de acabamento, tá? Que é uma zero bem baixa mesmo, tá bom? Nessa parte aí, pessoal, vocês podem ver que ainda vai ficar algumas marquinhas, vai ficar algumas marcações leves, mas a gente ainda vai voltar e trabalhar em cima dessas leves marcações, tá bom? Agora, pessoal, eu venho com a máquina de acabamento, tá? Vocês podem ver que a graduação ali já saiu. Logicamente tem uma pequena diferença da graduação da lateral para essa lateral da parte da frente, porém isso não vai atrapalhar vocês em nada, tá bom, pessoal? Pessoal, agora eu vou fazer o polimento dessa lateral, tá bom? Vou tirar todos aqueles cabelos que estão em excesso, aquelas pequenas marcações. A gente vai detalhar tudo agora, tá? Para quando a gente vier com a máquina shaver, já facilitar bastante e a gente tiver pouco retrabalho ali na hora da graduação, tá bom? Vocês podem ver que na falha eu tive que mexer um pouco mais e trabalhar bem mais com a ponta da máquina. Pela questão de ser uma falha, a gente não pode tirar demais dessa parte, pessoal. É importante a gente sempre trabalhar com a ponta da máquina e com muito cuidado para não acabar mexendo demais no cabelo do nosso cliente, tá? É essencial. Então vocês veem que eu consigo trabalhar bem com a pontinha da máquina, movimento em C, tá? Mesmo com a ponta da máquina, para tirar todas aquelas marcações, tá? E isso, pessoal, a gente também tem que ter uma visão de barbeiro para a gente olhar onde está mais marcado e trabalhar ali em cima daquela linha, tá bom, pessoal? Muitas vezes alguns cabelos eles se juntam e se agrupam, formando ali alguns espaços que ficam sem cabelo e um aglomerado de cabelo. Geralmente nesse aglomerado, que é um dos pontos mais escuros que a gente consegue identificar, se a gente colocar um pente meio ou uma máquina zero alta e trabalhar com o canto da máquina, a gente já consegue minimizar aquele cabelo que está escuro, né? E deixar ali mais uniforme o nosso degradê. Então a meta é essa, tá bom, pessoal? Depois que a gente fez todo esse trabalho de polimento, a gente vem com a shaver, tá? A shaver, pessoal, é essencial, porque ela que vai deixar
o restante da pele do nosso cliente na mesma altura da alopécia dele, tá bom? Então, a alopécia é um caso mais difícil para você cortar, ainda mais quando é uma falha grande igual do nosso cliente aí do vídeo. Mas tudo tem solução, pessoal. Vocês conseguem ver que a gente consegue entregar um trabalho legal, mesmo com uma falha aí razoavelmente grande, tá bom? Alopécia, pessoal, é uma doença de pele, tá? Ela tem uma fonte também emocional, então geralmente o cliente ele vai ter que estar tratando do emocional, do físico dele. Nossos cabelos, nossas unhas, eles são um reflexo do nosso corpo. Se o nosso corpo não está bem, as nossas unhas, nosso cabelo, nossa pele também não vai estar bem, pessoal. Isso aí acaba refletindo, tá? Então esse cliente a gente já indicou para ele procurar um profissional, né? E tá fazendo aí um tratamento, tá vendo também se ele tem algum fundo psicológico nisso, para ele tá podendo tratar, já que é algo que incomoda muito o nosso cliente, beleza? Então sempre orientem o cliente de vocês, pessoal. Agora aí no final do corte já, eu venho fazendo aquele polimento mesmo, finalizando toda a graduação, já pra gente não ter mais retrabalho, tá bom, pessoal? Vocês podem ver que fica uma graduação bem limpa. A shaver deixa aí o cabelo mais próximo um do outro de tonalidade, então fica passando realmente bem despercebido. Meu cliente não quis cortar a parte de cima, então a gente fez só a graduação mesmo. Depois que a gente acabou o vídeo, a gente fez a barba mais a sobrancelha, tá bom? E aí fica o resultado, pessoal. Quem tiver interesse em fechar um curso comigo, curso online ou presencial, quem vier pelo YouTube tem um desconto, beleza? E você que é aluno do Aliados, que tá aí até o final, curte, tá? Comenta a palavra barbeiro, tá? Que eu vou estar olhando mesmo se vocês realmente assistiram o vídeo. Valeu? Então, pessoal, obrigado a todos que vieram até aqui nesse vídeo. Queria muito agradecer vocês, tá bom? Curte aí, compartilha, ajuda o barbeiro de vocês. Vou estar compartilhando bastante conteúdo aqui nesse Instagram e espero que vocês curtam. Valeu!